o teólogo Tarlis Elias. Ele é teólogo, apologista, escritor, palestrante e pastor de uma igreja evangélica em Praia Grande, litoral de São Paulo. Além disso, ele é apresentador do canal Teologar e fundador do Instituto Teologar de Ensino. Muito bom. Vamos conversar sobre anjos. Será que anjos existem de verdade? Há comprovações da existência de anjos? Os anjos podem interferir na nossa vida? Nós devemos rezar diretamente para Deus ou para os anjos? Existem anjos de luz e anjos que não são da luz? O papo é interessante. Tarlis Elias, meu querido, seja bem-vindo ao programa Diário News, TV Diário do Sertão, aqui na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer, bom dia a todos que estão assistindo e compartilhando aqui desse conhecimento que nós vamos agora repartir com vocês. É um prazer estar aqui, Moisés, Conrado, e participar e trazer um pouco mais dessas informações, um assunto tão interessante sobre os anjos, né? É um prazer estar aqui. Ô Elias, você, como eu bem falei, você é teólogo e também preside uma igreja evangélica em Praia Grande. Qual é essa igreja? A nossa igreja se chama Comunidade Apostólica Livre. É uma comunidade relevante aqui no litoral de São Paulo. Nós temos um pouco mais de 500 membros. Estamos no Boqueirão, aqui no centro da cidade, né? É uma igreja jovem também, muito legal. E estamos aqui há 11 anos, aqui na cidade. Maravilha. Tarlis, há séculos, há milênios que a gente escuta falar sobre anjos, principalmente na igreja católica, no judaísmo, nas três principais religiões, todas elas mencionam em suas escrituras a existência de anjos. Mas muitas vezes nós estamos vivendo esses tempos modernos e a gente vai se distanciando um pouco desse lado mais transcendente da existência. Mas você, enquanto estudioso, teólogo, existe de fato anjos? Eles existem mesmo? Ou, na verdade, são criações religiosas? De fato, os anjos existem, Conrado, de fato existem. O que acontece é que, devido aos fake news, né, uma pessoa, de repente, filma uma fogueira, e aí aparece uma luz estranha no celular, ele está vendo pela lente de um ônibus que está filmando com uma câmera externa e aparece o sol batendo, ele acha que é um anjo de fogo. E por causa dessas coisas místicas que são fake, aquilo que é verdadeiro acaba sendo jogado fora, né? Então nós não podemos jogar a criança com a água da bacia. Então, sim, os anjos existem, são seres reais, mas por serem seres invisíveis, isso demanda o elemento fé. Então nós temos fé realmente nos anjos. Porém, a fé que nós temos como cristãos ou outras religiões que creem em anjos, né? Somente os cristãos, a nossa fé não é uma fé subjetiva. A nossa fé é uma fé em fatos. Nós não temos uma fé no nada. Nós temos fé em fatos, fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, nós temos a fé que Jesus ressuscitou, não porque eu acredito que ele ressuscitou, mas porque de fato ele ressuscitou. É um fato histórico. Então temos fé em anjos. Mas como provar um anjo, um ser que nós não vemos, um ser invisível? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles são seres espirituais. Como provar isso? Então nós temos algumas formas de provar que eles existem. Por exemplo, nas aparições para muitas pessoas. Quando nós vemos ao longo da história da humanidade o relato de várias pessoas dizendo terem visto anjos, alguém pode dizer assim, foi uma alucinação, foi obra da mente de uma pessoa. Mas quando você vê isso acontecer em milhares de pessoas ao longo da história da humanidade, com várias etnias diferentes, com várias pessoas que dão o mesmo relato, então isso deve ser levado em conta como um elemento a ser considerado. Se milhares de pessoas sinceras, não aquelas que querem fazer sensacionalismo e tal, mas pessoas sinceras, elas relatam o aparecimento ou a visão de seres espirituais, geralmente com as mesmas características, né? Seres alados, seres com luzes, né? Bem, como parecendo relâmpagos. Então, quando várias pessoas descrevem num retrato falado a mesma coisa,
Isso deve ser levado em consideração, né? Outra coisa que a gente pode pensar também é que existem registros em documentos dessas aparições. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro espiritual de pessoas que são irracionais, né, ingênuos, que são levados por uma doutrina, enganados por alguém. A Bíblia é um documento histórico, é um livro, é um registro histórico. E nela nós temos o registro de várias aparições de vários anjos, inclusive anjos que trazem juízo e às vezes anjos que trazem mensagens, que trazem benefícios, proteção, mostrando que se alguém quisesse então ludibriar, dizendo que os anjos são bons, a Bíblia também mostra anjos trazendo juízo, né? Então nós temos a aparição na Bíblia de um anjo que apareceu para Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Um anjo que apareceu para Maria para dizer que ela ficaria grávida mesmo virgem. Um anjo, esse mesmo anjo Gabriel que aparece para José, para falar, olha, sua esposa vai realmente ter filho e ela é virgem, para ele não ficar duvidando daquilo, né? Um anjo que vai abrir a porta da cadeia onde Pedro está preso. Anjos que são vistos por várias pessoas, como por exemplo os pastores, que assim que viram Jesus, vários pastores contemplaram um anjo. Então nós temos também registros documentais dizendo da aparição de anjos. E para terminar aqui, para provar não só com as escrituras, né, que os anjos existem, alguém vai dizer assim, isso é muito tendencioso, só a Bíblia fala que anjos existem, é só você olhar, por exemplo, manifestações demoníacas em várias pessoas. Isso em igrejas, em centros de umbanda, candomblé, macumba, você vai ver pessoas manifestando ali seres espirituais, que a Bíblia relata como anjos caídos. Os demônios são anjos que caíram e se destituíram da glória de Deus. Então, sim, podemos provar que são seres reais e que realmente existem. Muito bem. Ô Tarles, os anjos, eles têm asa mesmo, como aparece em muitas pinturas ao longo da história? São seres com asas ou é só uma questão mesmo simbólica e poética de ver os anjos? Então, no relato bíblico, por exemplo, quando você pega o livro de Ezequiel, ele vê um querubim. Ezequiel capítulo 1, ele tem uma visão de um querubim. E ele fala que o querubim tem 6 asas. Isaías também, Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão de serafins que voavam ao redor do trono de Deus, também os serafins voavam e eram seres alados, que têm asas, né? O que nós não podemos ter em mente, Conrado, é aquela imagem da Turma da Mônica, né, de você ver um anjo com uma auréola na cabeça, loirinho, cacheado. A Bíblia não mostra esse tipo de anjo. Por exemplo, um querubim, tem muita gente que pensa assim, eu gostaria tanto de ver um anjo, queria que um anjo aparecesse. Se um anjo aparecer para algumas pessoas, essa pessoa vai ficar abismada com a imagem que ela verá. Então, por exemplo, no querubim que Ezequiel descreve, ele tem asas, ele tem patas como de animais, ele tem 4 rostos, um ser de aproximadamente, alguns dizem 3,5 metros, segundo a descrição, o que não é muito fácil, né? Você descrever um ser como esse, vamos imaginar assim, Conrado, vamos imaginar que um mergulhador do Caribe, ele quer descrever o que ele vê no fundo do mar, um polvo, por exemplo, para um esquimó que vive num lugar ermo, num lugar assim distante, que não tem foto, ele não tem como mostrar por foto. Como é que ele vai descrever um polvo para uma pessoa que nunca viu um polvo? Ele vai dizer, olha, é meio cabeçudo, tem alguns tentáculos. Como é que a pessoa vai imaginar isso? Meio cabeçudo, com alguns tentáculos. Então você imagina os escritores bíblicos tentando fazer um retrato falado desses seres. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Muito interessante. Ô Tarles, existe em várias culturas divergências de que a gente, por exemplo, o judaísmo acredita na existência dos anjos, mas eles dizem, por exemplo, que a gente não deve direcionar orações e pedidos pessoais aos anjos. Já dentro da fé do cristianismo diz que nós podemos rezar para os anjos e arcanjos e pedir fazer pedidos pessoais e intervenções junto a Deus. Dentro do seu estudo teológico, como é que a gente deve se posicionar a esses seres celestiais, a esses seres espirituais? Nós podemos invocar os nossos anjos? Por exemplo, cada pessoa tem realmente um anjo da guarda? Eu posso conversar e pedir
ao meu anjo da guarda, eu posso, por exemplo, chamar os arcanjos, como arcanjo Miguel, Gabriel e Rafael, e fazer pedidos pessoais a eles, ou eu devo direcionar os meus pedidos e os meus anseios, sejam humanos ou espirituais, diretamente a Deus? Muito boa a sua pergunta, Conrado, muito boa. O cristianismo ortodoxo protestante nunca vai direcionar uma oração, uma reza, um pedido a um anjo. Isso não deve ser feito. Por quê? Porque o único caminho de se chegar até o Pai, segundo as Escrituras, João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não é um caminho para chegar ao Pai, ele é o único caminho para chegar ao Pai, é um caminho exclusivo para chegar ao Pai, só tem um que é Jesus, né? Então, nós devemos falar com Deus em nome de Jesus. Foi ele mesmo que disse isso. Quando você for orar ao Pai, você vai orar em meu nome. Inclusive, acontece um fato no livro do Apocalipse, quando João, que tem a visão do Apocalipse, um anjo mostra para ele isso e ele fica impactado com aquilo e ele vai se prostrar perante o anjo. O anjo não permite que isso aconteça. O anjo faz com que ele se levante e diga para ele, e diz assim para ele: olha, não faça isso, não adore a mim, porque eu sou conservo. Quer dizer, eu sirvo o mesmo Deus que você serve. Adore somente a Deus. Então, não devemos direcionar nenhuma oração aos anjos. A nossa oração deve ser direcionada a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai dizer que os anjos são espíritos ministradores a serviço, enviados por Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, sim, os anjos estão a nosso favor, estão a nosso serviço, mas são enviados por Deus. Então, veja bem, eu não devo falar com o anjo para ele me proteger. Eu devo falar com Deus para Deus enviar os seus anjos para me proteger. Há uma diferença muito grande aqui. Não devemos fazer oração para anjos, isso o Senhor não permite. Aliás, o primeiro mandamento é: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, não devemos de maneira nenhuma falar com os anjos. Peça para Deus e diga: Senhor, acampe os teus anjos ao nosso redor. E aí sim, Ele vai enviar os anjos para nos proteger, nos guardar e tudo mais. Tarles, nós sabemos que existem anjos que servem a Deus, obedientes a Deus, e existem anjos que foram desobedientes, que nós chamamos os anjos caídos, os anjos que criaram a rebelião nos céus. Como saber que eu estou perto de um anjo de luz? Há alguma coisa que eu possa identificar? Porque às vezes alguém pode sentir uma presença, ou de repente alguém pode ser contemplado de materializar aquele anjo. Como saber que aquele anjo é do bem ou do mal? Pois é, uma pergunta muito boa também. A Bíblia fala, Conrado, eu estou usando a Bíblia aqui não só como um livro espiritual, mas também como um registro histórico, né? Mas a Bíblia fala que Satanás, como você disse muito bem, é um anjo caído, ele pode se disfarçar em anjo de luz. Ou seja, Satanás, quando ele vai aparecer uma pessoa, ele não aparece com um tridente na mão, vermelho, com chifre, dizendo: eu sou Satanás e eu quero acabar com a sua vida. Ele vem sorrateiramente, exatamente como ele fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Ele, através da serpente, ele engana a mulher e faz a mulher comer do fruto proibido que Deus havia falado para não comer. Então o Satanás vem sorrateiramente, ele vem enganando. Então o papel dele é se disfarçar em anjo de luz. Aliás, o termo Lúcifer, né, significa portador da luz. Quer dizer, ele se disfarça de anjo de luz, a pessoa vai dizer assim: olha, é um anjo de luz, quando na verdade por trás disso está um anjo caído, ou um demônio, um espírito imundo, aquele que não está ao lado de Deus. Então a Bíblia fala para nós provarmos os espíritos para saber se esses espíritos vêm de Deus. E como é que a gente prova esses espíritos? João vai dizer na carta de João, nas Escrituras Sagradas, que nós devemos ver se eles confessam Jesus como Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador. Então, quando um anjo
aponta para Jesus como o único Senhor e Salvador, quando um ser que se diz ali um ser espiritual, aponta para Jesus como o único Deus, o único Senhor e Salvador, esse anjo é um anjo do bem, vamos dizer assim. Se ele não confessa isso, a Bíblia vai dizer que ele é o anticristo, quer dizer, ele é o adversário de Cristo. Esse anjo não é um anjo verdadeiro, está ali só para enganar. Então temos que tomar cuidado também para não sermos enganados. Muito bem, estamos conversando com o teólogo e apologista Tarles Elias, direto de São Paulo, da cidade de Praia Grande, litoral norte ou sul, Tarles? Litoral sul de São Paulo. Litoral sul. Tarles, existe uma hierarquia de anjos? A Bíblia fala que sim, né? A Bíblia fala que sim. Por exemplo, nós temos o caso lá em Judas, a epístola de Judas, onde o arcanjo Miguel está lutando contra Satanás, que a Bíblia diz que é um querubim, né? A respeito do corpo de Moisés. Ninguém sabe muito bem como é que funciona isso. Moisés morreu e eles estavam lutando pelo corpo de Moisés, né? E na hora que ele vai lutar contra Satanás, ele sendo um arcanjo e Satanás sendo um querubim, o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Ele mesmo não repreende Satanás ali, né? Ele diz assim: o Senhor te repreenda, mostrando talvez ali nesse texto uma hierarquia, alguém mais poderoso, alguém menos poderoso. Jesus vai dizer também, quando ele é interrogado acerca de expulsar um demônio, ele expulsa um demônio de uma pessoa que estava endemoniada, um espírito imundo que estava numa pessoa, e os seus acusadores dizem assim: ele expulsa pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. O que acontece nesse caso? Jesus responde o seguinte: olha, se eu expulso Satanás pelo poder de Beelzebu, a casa de Satanás está dividida. Ele diz: a casa dividida não prospera. Mostrando que a casa de Satanás é uma casa organizada. Quer dizer, se ele expulsa Satanás por Satanás, então está desorganizada essa casa. Mas Jesus diz que a casa dividida não prospera e que ele não expulsou Satanás por Satanás, que ele é Deus e ele expulsou Satanás pelo poder de Deus, né? Então mostra-se ali uma hierarquia também. Uma casa organizada no mundo espiritual. Então, essa ordem, a gente não tem como descrever, embora haja algumas listas em Colossenses, em Efésios, principados, potestades, tronos, dominadores, serafins, querubins, anjos e arcanjos, né? Não dá para saber a ordem exata de uma hierarquia. Olha, esse é um supervisor ou esse é um inferior. O que podemos, por exemplo, falar é sobre arcanjo e anjo, né? Arcanjo tem o prefixo arque. Esse prefixo arque é o prefixo para chefe. Então, seria chefe dos anjos. A palavra anjos no hebraico é a palavra malach e a palavra anjos no grego é a palavra angelos. E essas duas palavras significam mensageiros. Então, arcangelos é chefe dos mensageiros. Então, possivelmente, arcanjo seria chefe dos anjos. É o que a gente poderia decifrar nas escrituras. Tarles, os anjos, eles possuem temperamento humano, comportamento humano? Ora, por outra, existem muitos relatos que precisam ser investigados e analisados, obviamente. Mas tem pessoas que dizem: eu senti um anjo ele foi amoroso, ou eu sonhei com um anjo, ele foi tão carinhoso comigo, amoroso. E aí eu me questiono, se esses seres espirituais estão num patamar maior do que o nosso, como eles podem aparecer com comportamentos típicos humanos? Existe isso? Ou os anjos estão dentro de nós podemos analisá-los como de um comportamento diferente e talvez meio que incompreensível para a nossa razão humana? Então, os anjos, eles são criaturas, assim como os seres humanos. Criaturas provenientes do mesmo Criador, que é Deus, né? Então, eles são dotados de liberdade de escolha. Tanto é que Satanás, Lúcifer, né, o anjo de luz aí, ele se rebelou contra Deus. Isso mostra que ele tem vontade própria. Isso mostra que o Senhor os dotou também de liberdade, assim como o ser humano. Então, ele escolheu esse lado, ele tem desejos. Por exemplo, a Bíblia fala também que os anjos,
eles têm desejo de sondar sobre a nossa salvação. Isso é algo que vem de um sentimento. Então, os anjos também têm sentimentos. Então, eles têm faculdade volitiva, faculdade emotiva, faculdade intelectual. Os anjos são dotados de inteligência e sabedoria. Então, eles são seres assim também. Então, agora, quando uma pessoa diz, olha, eu vi um anjo, ou eu sonhei com um anjo, tal, nós vemos, ou essa pessoa realmente teve uma experiência espiritual verdadeira, ou a pessoa, por exemplo, no sonho, como você citou, a pessoa pode sonhar com coisas que ela assistiu na TV, coisas que a mente ainda está trabalhando. Então, aí a gente deve decifrar se o sonho foi realmente um sonho ou uma aparição, uma visão em sonho espiritual verdadeira, uma experiência genuína espiritual, ou foi algo que foi da própria carne da pessoa, do próprio intelecto dela, que fez com que ela pensasse dessa forma, né? Tarlis, anjos têm sexo? Que pergunta legal, né? Tem até uma canção sobre isso, né? Teve até novela com esse tema. Mas Jesus foi questionado também com relação a quando nós formos para a eternidade, né? Então, eu imagino que eu tive 5 casamentos aqui. Foi o questionamento de uma pessoa para Jesus. Tive 5 casamentos aqui. Lá na ressurreição, quando ressuscitarmos, com quem que eu vou estar casado? Aí a resposta de Jesus é muito interessante. Ele vai dizer assim, na ressurreição, nós seremos como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento. Alguns estudiosos entendem que os anjos, segundo esse relato do próprio Senhor Jesus, que os anjos são assexuados. Embora falamos no masculino, né, os anjos é um termo neutro, então não há sexo nos anjos, não há procriação. Nós não vemos relatos de anjos procriando. O que tudo indica é que o Criador criou todos eles de uma só vez, antes mesmo da criação do mundo. Então, ele criou todos eles sem sexo. Nós não vemos o aumento da população, não conseguimos ver isso também, mas não temos relato bíblico ou qualquer outro registro de procriação de anjos, porque possivelmente são assexuados. Tarlis Elias, obrigado, querido, pela sua participação. Espero que a gente possa voltar em um outro momento a bater um papo sobre assuntos teológicos e assuntos bíblicos. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais, inclusive, pessoal, o Tarlis também tem um canal no YouTube, não é isso, Tarlis? Isso mesmo, nós temos um canal no YouTube chamado Teologar. Você pode colocar no Instagram, Facebook, YouTube, Teologar Oficial. Você vai encontrar lá, por exemplo, no YouTube, mais de 200 vídeos a respeito de muitas coisas, sobre angelologia, que é o que estamos comentando aqui, né? A matéria teológica que nos ensina sobre os anjos. Nós temos uns 10 vídeos lá, por exemplo, no nosso canal. Então, só dá uma olhadinha lá, Teologar Oficial, e você vai ter acesso a esse conteúdo também.